Olá, meus irmãos, problemas que acontecem no mundo virtual. Vamos continuar então a nossa reflexão. Nós dizíamos, dilatando espaços físicos, nós nos sentiremos mais leves, com um ar de renovação a nos envolver. Muito bem, desculpa. Com o nosso ambiente externo organizado, é igualmente importante nós analisarmos mais profundamente outra situação. Na maioria das vezes também costumamos guardar entulhos dentro de nós mesmos, que são mágoas, que são desgostos, que são tristezas, que são sofrimentos passados, lembranças de dores vividas e revividas que vamos arquivando na nossa intimidade. E pensemos bem, se objetos amontoados se enchem de poeiras e roupas encerradas em armários tendem a ficar emboloradas e se tornarem alimento para as traças, esses sentimentos e essas emoções retidas em nossa intimidade também somente nos causam incômodos, desconfortos, gerando doenças. E da mesma forma que a luz solar fica impedida de adentrar a um local abarrotado de coisas, a luz do amor fica impossibilitada de adentrar num coração cheio de sentimentos negativos. Para o nosso próprio bem, façamos circular as energias, as boas energias. Ventilamos os ambientes externos, organizando e retirando o que não usamos, renovando os nossos sentimentos, nós vamos deixar o amor fluir. Higiene física nos auxilia a ter boa saúde e as boas energias da alma nos auxiliam a manter o equilíbrio interior. Vamos pensar nisso com carinho. Muito bem, energias da vida. E aí, quais delas estão nos movendo? Então, nós já sabemos o quanto é importante nos mantermos em energias positivas, nos mantermos em energias elevadas, para que as vibrações que nos envolvam sejam vibrações que nos impulsionem a caminhos mais calmos, mais serenos, mais tranquilos. Mas então, quais dessas energias têm nos movido? Essa é a reflexão. Em que faixa vibratória temos nos movimentado? Na faixa das energias mais felizes ou das energias mais pesadas? Estamos vivendo, é verdade, um momento de transformação acelerador, de progresso e evolução. Como nos orienta a espiritualidade superior. E para bem entendermos as energias da vida, primeiramente, nós temos que lembrar que a vida é movimento. E esse movimento, ele pode nos transportar tanto para um lado como para o outro. Mas se faz necessário que esse movimento seja embasado em equilíbrio. E aí nós precisamos refletir. Mas por que nós, sendo conhecedores de tantas energias e coisas positivas que a doutrina espírita nos traz tão bem, por que então nós permitimos que em alguns momentos, muitos momentos eu diria, entramos em sintonias desfavoráveis, entramos em sintonias pesadas, em faixas vibratórias que nos levam a tristezas e algumas vezes nos levam a pensamentos depressivos, sendo que a nossa razão, o nosso conhecimento já nos indicam, já nos mostram
um outro caminho? Então, o porquê que em alguns momentos da nossa caminhada nós não mantemos um equilíbrio harmônico desses movimentos de crescimento? São esses fatores que nos levam, muitas vezes, a repetirmos condicionamentos ansiosos, condicionamentos aflitos, inquietos, impacientes, posicionamentos, muitas vezes, que freiam, que bloqueiam a nossa caminhada na direção da leveza, na direção do equilíbrio, da evolução espiritual. Então, que tipo de energias certos condicionamentos podem produzir em nós? E como nós trabalhamos essas energias, que nos levam a, muitas vezes, ter dificuldades na manutenção, na obtenção de energias saudáveis. Ou seja, vivermos com mais alegria, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. E aí nós vamos ver a necessidade de refletirmos com muita frequência e profundidade 4 itens fundamentais. Muitos são os itens, mas 4 fundamentais, como os nossos hábitos mentais, é o primeiro deles, nossos hábitos mentais. O segundo é as nossas frustrações, as nossas dependências. O terceiro é as nossas sensações e emoções. E o último, o quarto, apenas o quarto de um grande começo, né? Um quarto item, nossa vida interior. Aquilo que nós espíritas trabalhamos tanto, falamos tanto, que é a nossa velha reforma íntima. No livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo intitulado Energias da Vida, de Divaldo Franco e a querida mentora Joana de Ângeles, ela vai nos dizer, a mentora, que nós, em decorrências de vivência passadas, de termos permanecido por muito tempo em faixa de experiências não tão felizes assim, pela teimosia, diz ela, nós nos condicionamos a pensarmos em tristeza, a ter pensamentos de mágoa, de ter pensamentos de revolta, de angústias, de pessimismos. E que esse tipo, diz ela, de condicionamentos, pelo tamanho da força que eles têm, pelo tamanho da energia desequilibradora, desestabilizadora que eles têm, que eles geram, eles ficaram gravados no nosso íntimo. E aí, inconscientemente, são acionados na nossa vida, no nosso dia a dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que em dados momentos, quando nós nos deparamos com situações frustrantes, com situações que desencandeiam hábitos mentais nada saudáveis, situações onde a invigilância interior se faz presente, nós temos sim aí, nesses momentos, energias desequilibradoras. Entraremos assim em faixas de energia que nos aprisionam, que nos mantêm fixos, não nos deixando nos movimentar em direção ao progresso, ao bem, à evolução, ao crescimento espiritual. E seguindo neste livro, Vida, Desafios e Soluções, no mesmo capítulo, Energias da Vida, a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer, olha que interessante, ela vai nos dizer em relação a esses hábitos mentais, dizendo-nos, desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Então ela está nos dizendo, pensar o bem ou o mal é uma questão de hábito. Claro, ouvindo a querida mentora Joana de Ângeles nos falar assim, parece algo simples.
Basta que queiramos pensar o bem e não pensar o mal, e as coisas irão se resolver. Mas como esses hábitos mentais são muitas vezes atávicos, ou seja, eles nos acompanham há muitos séculos, o que isso exige de nós? Isso exige de nós um trabalho de esforço, um trabalho muito forte de esforço e disciplina e de harmonização para que se liberte desses condicionamentos, desses hábitos mentais. É um trabalho forte e árduo. Mas muito bem, muito mais do que temos energia, eu diria com toda certeza que nós somos energia. Somos assim como tudo que existe no universo, que é energia. A matéria bruta, como a conhecemos, é um dos estados da solidificada e coagulada energia. Muito bem, pois bem, tudo que há no universo é energia, como nós imaginamos, com as energias das pessoas, os lugares, os ambientes, tudo é energia. E há uma interação, há uma troca sim, uma troca existe e acontece a todo instante. Por que somos energia? Nós nos perguntaríamos. Como explicar que somos energia de uma maneira simples e cotidiana? Você provavelmente já deve ter ido alguma vez ao banco e lá na fila, aguardando a sua vez para ser chamado no caixa, você começa muitas vezes a ficar sonolento, a bocejar, ou a ter uma dorzinha de cabeça, ou até mesmo uma sensação de ficar desvitalizado, enfraquecido. E essa sensação, ela acontece porque existe a troca energética entre todas as pessoas que estão ali na fila, uma próxima às outras, onde esses nossos campos energéticos entrelaçam-se, formando assim uma só corrente energética. Então aqueles que têm menos energia sugam daqueles que têm mais. Só que esse intercâmbio acontece de uma forma inconsciente e sem intenção. Outro exemplo bem comum é quando entramos em alguma discussão com alguém e após o terminar da mesma, nós nos sentimos sintomas como ficar desgastados, ficamos com mal-estar, ficamos com dor de cabeça, com a sensação de termos sido sugados. É claro que também existem as trocas positivas. Nós não vamos falar só das trocas negativas. Existem as trocas negativas. E você com certeza já sentiu que conversar com uma pessoa, com algumas pessoas, sempre te faz bem e que a presença delas te coloca para cima, te coloca de uma maneira positiva. Isso a gente já observa também, e isso é positivo, são as energias positivas. Então, gente, somos energias em movimento, somos todos feitos de energia. Em nossa vida, nós devemos pensar em como aproveitar. Essa é a grande reflexão. Pensarmos como aproveitar bem essas trocas energéticas positivas, saudáveis, que vão nos fortalecer, que vão nos revitalizar, que vão evitar as trocas de energias prejudiciais, tóxicas, que nos sugam, desvitalizando-nos, nos fazendo-nos mal. Nós precisamos positivamente pensar, agir, refletir para evitar todas aquelas energias negativas. E algumas medidas nós podemos e devemos tomar para que não venhamos a perder o nosso bem mais precioso, a nossa energia
a nossa energia positiva e com isso ao longo do tempo ficarmos desequilibrados. Vejam bem o que Joana de Anjos está nos dizendo, que a gente tem que trabalhar para que essas energias negativas não venham, não se apoderem de nós. Estejamos sempre cientes de que em relação às energias nós somos, nós temos, nós trocamos, nós recebemos e emitimos. E o que determina a natureza boa ou mal das energias que recebemos, das energias que nós emitimos, está intimamente ligado ao nosso estado emocional e sentimental. Nós não podemos perder esse rumo. Todos nós somos energias. Todos nós somos luz. Somos feitos de energia, energia pura, energia quântica, como agora é o que mais nós estamos falando. Somos condutores dessa energia. Então não vamos esquecer, energia nós somos e nós atraímos e nós sentimos. Portanto, procuremos nos manter com os bons pensamentos e as boas atitudes e aí nós vamos estar protegidos e vitalizados. Sejamos nós emissores de amor, de paz, de boas energias para com os nossos semelhantes, para com o mundo todo. Imaginamos, gente, estamos já nos encaminhando para o final, imaginamos alguém que com um perfume muito forte permanece por determinado tempo em um ambiente fechado. Aquela fragrância do seu perfume irá se espalhar pelo ambiente, que ficará impregnado daquele perfume durante algum tempo, com aquele odor característico. Da mesma forma, o resultado do que pensamos, do que sentimos, fica indelevelmente plasmado naqueles ambientes que mais nós costumamos frequentar. Assim, os nossos lares, o ambiente de trabalho, os locais onde se realizam os cultos religiosos de todos os tipos, ficam com as suas atmosferas marcadas pelas formas, sentimentos, formas, pensamentos que comumente ali são expressadas. Então, quem penetrar em um desses ambientes, inconscientemente ou não, ele sentirá-se inclinado a sintonizar-se psiquicamente com as vibrações ali caracterizadas, sejam agradáveis ou sejam desagradáveis. Por outro lado, se alguém com um perfume muito forte nos abraça, inevitavelmente nós herdaremos o odor que dessa pessoa é emanado, seja ele prazeroso ou não. Da mesma forma que o perfume alheio nos invade a atmosfera pessoal, as vibrações espirituais de quem nos abraça também nos invadem a organização íntima, o nosso íntimo. Nem que essa troca energética se processe e também não se conclua, mas em poucos segundos é o tempo necessário para que essas defesas energéticas da aura administrativa invadam a todos nós. Então, gente, em resumo, nós estamos sempre marcando com a nossa fragrância espiritual e as pessoas e os ambientes com os quais vivemos também e ao mesmo tempo recebendo as suas influências. E quando essas defesas espirituais estiverem de forma boa, assimilaremos apenas o que nos for positivo e rechaçaremos aquilo que não for positivo. Então esse processo, muitas vezes, ele é inconsciente, como também é o da defesa orgânica que os anticorpos promovem em nosso corpo sempre que é necessário. É tudo tão rápido que o cérebro físico transitório não dá conta, apesar de ser ele que administra todo o processo, como também faz a nossa mente espiritual quando o caso relaciona as vibrações de terceiros que invadem, aquelas
aqueles pensamentos ruins, né, falando. Então, muito bem, gente, para nós terminarmos, é importante percebermos que uma simples troca de olhares, um aperto de mão, um abraço, uma relação sexual, por exemplo, são situações em que a troca energética acontece independente de querermos ou não. Então, quando a nossa resultante de defesa vibratória é positiva, normalmente assim é que a gente vai ver nas pessoas de bom ânimo, que não se deixam entristecer pelos fatos, que têm disciplinados o seu campo de oração, meditação e etc. Muito bem, meditemos, pensemos, oremos. Como disse Jesus, o grande antídoto para nós captarmos as energias positivas, que é orar e vigiar. Que assim seja. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que nós não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queira, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.